o Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã mais 6 réus pelos atos de 8 de janeiro. A Yasmin Costa mais uma vez de volta para trazer os detalhes para a gente, porque somadas, Yasmin, as penas podem chegar a 30 anos de prisão, é isso mesmo? Isso mesmo, Olivia. A gente viu no último julgamento do Supremo Tribunal Federal penas altas aplicadas. 3 réus já foram condenados pelo Supremo a penas que chegam a quase 17 anos de prisão. E esses 6 novos réus que serão julgados em plenário virtual, vale lembrar, vão ter penas aí que podem efetivamente chegar até 30 anos de prisão, porque eles respondem, por exemplo, por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e também deterioração do patrimônio público. Eu disse, vale lembrar que o julgamento é em plenário virtual, porque o primeiro julgamento ocorreu em plenário físico, mas a pedido do relator desse caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu para repassar esses julgamentos para plenário virtual para dar uma agilizada em todo esse processo, já que em plenário virtual não há aquela sustentação oral, os ministros apresentam os votos e o julgamento corre sem a sustentação oral. A ministra Rosa Weber aceitou, marcou para amanhã essa segunda leva de julgamento. 6 réus serão julgados e vale lembrar também, né, Lívia, a própria advocacia, a OAB, melhor dizendo, a Ordem dos Advogados do Brasil, até questionou o Supremo Tribunal Federal, disse que esse julgamento em plenário virtual poderia ferir o direito de ampla defesa dos réus. Os advogados teriam pouco espaço, mas o pedido, o argumento apresentado pela OAB não foi atendido pelo próprio relator desse caso, o ministro Alexandre de Moraes, que respondeu, disse que nenhum impedimento será feito com relação aos advogados que poderão apresentar defesa oral até a véspera do início, ou seja, até hoje eles podem apresentar essas defesas orais que estarão disponibilizadas aos ministros e amanhã começa esse julgamento que vai até a semana que vem, o dia 2 de janeiro, o 2 de outubro, melhor dizendo, segunda-feira que vem, os ministros têm esse prazo para julgar essa segunda leva de réus envolvidos com 8 de janeiro. Yasmin Costa segue de olho, então, nesse julgamento, nessas movimentações pré-julgamento no STF e volta depois com mais informações para a gente. Vamos a mais análises para você. Amanda Klein, já era esperado que haveria justamente essa negativa por parte da presidente do STF, ainda Rosa Weber, de que esse julgamento fosse conduzido no plenário físico. Quais são suas expectativas em relação a esses novos julgamentos? A gente pode esperar alguma coisa que caminhe para o sentido contrário do que nós acompanhamos nos primeiros julgamentos em plenário físico ou não? Vai seguir mais ou menos na mesma toada? O que você espera? Eu acho que deve seguir na mesma toada, sim, Lívia, com julgamentos, com condenações duras, tanto por golpe de Estado como por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que são crimes semelhantes. Por exemplo, houve um entendimento do ministro Barroso, que nesse sentido até discordou dos demais, dizendo que esses réus deveriam, ou pelo menos os que já foram julgados, os 3 primeiros julgados, deveriam ser condenados apenas por um deles, né, por abolição do Estado Democrático de Direito, se não me engano, que já contemplaria o golpe de Estado, que é como se você estivesse condenando os réus a uma pena dupla. Há muita discussão e há muita divergência. E eu acho que nos cabe aqui ficar atentos. É lógico que tem um jogo combinado no STF, do ministro Moraes, com a Rosa Weber, de fazer tudo em plenário virtual, até porque, do ponto de vista de tempo, seria impossível julgar todos esses réus em plenário físico. A gente viu que demorou, 2 ou 3 sessões, acho que 3 ao todo, para julgar apenas 3 réus. O Supremo teria que se debruçar apenas sobre esses casos e não sobre todos os outros casos constitucionais. Isso demandaria um tempo imenso. Mas, por outro lado, foi o próprio STF que decidiu que esses réus deveriam ser julgados pela Suprema Corte e não pela primeira instância, como a defesa deles demandou, e a própria, acho que em algum momento a PGR se posicionou nesse sentido também. E não deixa de ser uma incoerência que apenas 3 réus tenham o benefício ou o privilégio, seja o nome que queira dar, para que fossem julgados aos olhos da sociedade, da forma mais transparente, com sustentações orais dos ministros do Supremo e das suas defesas, por mais que os advogados tenham em muito se equivocado e transformado aquela defesa, na verdade, num ataque aos ministros do STF, mas mesmo assim, esses 3 réus foram os únicos que tiveram um direito, um benefício que
todos os outros não terão. Eu acho que a gente tem que ficar atento, principalmente numa quadra da história em que tem se criticado tanto a falta do acesso à plena defesa, né, ao direito de defesa. Isso esteve no cerne também da desmobilização, de desmontar mesmo a Lava Jato, a partir desse princípio de que houve muita politização e de que esses réus foram condenados muitas vezes sem o acesso à ampla defesa. Espero que a gente não repita a mesma história de novo. Qual é a tua expectativa para o julgamento, para a retomada dos julgamentos no Supremo, hein, Cláudio? Lombo, é isso. Vai manter, a tendência é manter no plenário virtual, justamente para dar celeridade. O Supremo quer tirar esse julgamento do horizonte, da frente, quer tirar o problema da frente e seguir o seu curso aí com tantos outros temas que interessam a sociedade. O problema é que, infelizmente, você tem, naturalmente, que lidar com uma questão básica disso, que é a defesa, a ampla defesa que você precisa oferecer aos réus. Toda a narrativa que foi construída em relação à Lava Jato, inclusive uma narrativa distorcida, né? No caso do presidente Lula, o presidente Lula teve a chance de recorrer inúmeras vezes. Só no caso do triplex foram mais de 400 recursos em todas as instâncias. Então ele teve amplíssimo, talvez um acesso até inédito à justiça, como nenhum outro réu. Então, nesse caso, os julgamentos dos réus do 8 de janeiro, que deveria estar acontecendo lá na primeira instância, está acontecendo no Supremo e de uma vez só. Então eles não têm a quem recorrer. E nesse caso, agora a defesa não tem nem como fazer a sustentação oral no plenário físico. No plenário virtual, ela tem o direito de colocar lá um videozinho, gravar um videozinho de 40 minutos e anexar ao processo. Então, parecem julgamentos sumários. A história vai cobrar essa dívida.